hoje vai ser o vídeo 154A, que o título é Poder Corrupto. Comecemos então. Quando se descobre que alguém tenta sair de qualquer tipo de grupos que foram criados para formatar as mentes dos seus seguidores, existe logo um cordão de repúdio e ataque direto ao agente em questão. É triste, muito triste. Geralmente o primeiro passo é a intimidação através de insultos e muitas vezes súplicas que fazem referência ao objeto da construção do referido grupo, seja lá qual for o grupo. Mas se verificar que se perdeu o controle sobre o ou os elementos em questão, a violência física e intelectual aparece logo à luz do dia. Até hoje foi sempre assim. E a violência vem em grande grau. A não ser que os tais elementos escapem ou sejam detentores de um poder maior, o que acontece é a eliminação física, que é antecedida por torturas e sevícias de todo o tipo, para serem usadas como exemplo para os demais. O grau é que vai mudando. Algumas vezes são subtis, mas geralmente o que acontece é feito para todos verem, como exemplo. Chama-se a isso algo que penso que todos entendem, pelo menos a nível intelectual. É a alimentação da essência das vítimas pelo grupo como grupo. O destino das vítimas é irrelevante, pois o resultado final já foi conseguido. Mesmo o facto das vítimas conseguirem escapar é relevante também, pois se voltarem serão detidas imediatamente. É para o poder interessante a criação desses inimigos, a que chamam demónios, mantendo presos grupos grandes de detentores de essências a que chamam de pessoas. Usam espécies e subespécies com a certeza absoluta de que mesmo que muita gente desapareça, muitos ficarão com as normas para defender e até defendem. Nem todas as pessoas conseguem aguentar psicologicamente a verdade, preferindo viver na cegueira dos seus desejos. E isso não é uma dimensão diferente, nem não é numa dimensão, nem num astral inventado. Este poder terrível, será chamado de vampirismo específico, em que, em vez de tradicional sangue, o que sugam é memórias. Então, em muitos casos, fazem até crer que não existem, tornando-se o poder escondido que se sobrepõe ao poder visível, que na maior parte dos casos é muito pífio. Até porque as coisas não existem para serem aceites, pois existem como são. Este é um aviso para todas as pessoas, até para mim, até mesmo para mim. É uma ironia muito cruel, mas quem não vive assim muitas vezes só se limita a subsistir. Isso é fatal. A vida não é corrida, é sempre algo para escolher. Não sei é se deve tentar ser o que os outros são. Mesmo que não nos levem a sério, o caminho que te transporta ao teu caminho, só tu podes escolher. Um dia saberás que se não avançares ficas parado, tornando-te vítima dos dentes do poder. Mas se avançares, saindo debaixo do poder, também não conseguirás parar. Mas muitos não conseguem optar e isso afinal é muito triste. Uma pergunta se impõe neste contínuo e é apenas saber o que queremos. Só isso. Isso determina inevitavelmente que todo o poder tem que ser corrupto. É uma corrupção que toca todos os elementos do grupo. Pensem. Começa por ser um desejo esquisito de querer o que não se merece. Avança e aparece sempre alguém que se julga superior em raça, em género, em sexo, em educação, materialmente ou até estatisticamente. Por isso os corruptos recusam os espelhos, pois estes os auto-identificam. Com os híbridos é a mesma coisa, embora a diferença esteja na forma. Não existe função estrutural, mas sim uma função de informação física e ou emocional. Então, afinal, nada existe de novo. Entre os corruptos não existem verdadeiros inimigos, mas sim falsos adversários. Não existem motivos para mudar a não ser que o queiramos. E aí, essas questões nem se põem. Os outros serão sempre meros serviçais, até porque
São as flutuações do espaço e do tempo que determinam o destino dos seres. E isso anula a construção dos desejos e das ilusões. Para o poder, as vítimas oferecem-se em sacrifício e ainda gostam. Por outro lado, também aparecem muitas pessoas a dizer que para o poder a existência da oposição é muito necessário, que apareça cada vez mais isenções, pois assim podem controlar mais eficazmente os seus seguidores. Exatamente assim. Aujourd'hui, on va parler sur le pauvre corrompu. C'était la vidéo 154A. On y va. Pour découvrir que quelqu'un essaie de quitter tout type de groupe créé pour façonner l'esprit de ses partisans, il y a bientôt une chaîne de répudiation et d'attaque directe contre l'agent en question. C'est triste, très triste. Généralement, la première étape, c'est l'assignation, à travers les injures et souvent des plaidoyers qui renvoient à l'objet de construction de dit groupe, quel que soit le groupe. Mais s'il avère que le contrôle sur le ou les éléments en question a été produit des violences physiques et intellectuelles apparaissant, et sa violence vient en grande partie. Et à moins que de tels éléments ne s'échantillent ou ne soient un détenteur d'un pouvoir plus grand, ce qui se passe est l'élimination physique, qui est procédé de torture et d'abus de toutes sortes pour servir d'exemple aux autres. Le diplôme change. Parfois, ils sont subtils, mais généralement, ce qui se passe est fait pour que tout le monde puisse le voir. C'est quelque chose que je pense, mon dragon, que je pense que tout le monde comprend, au moins sur le plan intellectuel. C'est nourrir l'existence des victimes pour le groupe en tant que groupe. Le sort des victimes importe peu, le résultat final étant déjà atteint. Même le fait que les victimes parviennent à s'échapper n'a pas d'importance, car si elles revenaient, elles seraient immédiatement arrêtées. Il est intéressant pour ce pouvoir de créer ces ennemis qu'il appelle des démons, d'étant de grands groupes de détenteurs d'essence qui appelaient des gens emprisonnés. Ils utilisant des espèces et des sous-espèces avec la certitude absolue que même si de nombreuses personnes disparaissant, beaucoup se retrouveront avec les règles et à défendre. Tous les gens ne pouvant pas supporter psychologiquement la vérité, préférant vivre dans l'aveuglement de leurs idées et désirs. Et ce n'est pas dans une autre dimension, pas dans un astral inventé. Ce pouvoir sera appelé vampirisme sacrifié, dans lequel, au lieu de traditionnels saucer les sangs, ce sont des souvenirs et des mémoires. Ainsi, de nombreux cas, ils font même croire aux gens qu'ils n'existent pas, devenant le pouvoir caché qui supplante le pouvoir visible, qui dans la plupart des cas est négligenciable. Excusez-moi. Même parce que les choses n'existent par être acceptées. Les choses existent par qu'elles sont. Ceci est un avertissement pour tout le monde, même moi. C'est une ironie très cruelle, mais ceux qui ne vivent pas ensemble, ainsi subsistant, souvenir. C'est fatal. La vie n'est pas précipitée, c'est toujours quelque chose à choisir. Je ne sais pas
si nous devrions essayer ce que nous sommes les autres. Même s'ils ne nous prennent pas au sérieux, le chemin que vous mène au chemin, vous seul pouvez choisir. Un jour, vous saurez que si vous n'avancez pas, vous resterez sur place, devenant victime des dents du pouvoir. Même si vous avancez en sortant du pouvoir, vous ne pourrez pas non plus vous arrêter. Mais beaucoup sont incapables de choisir et c'est, après tout, bien triste. Une question se pose dans ce continuum et est juste de savoir ce que l'on veut. Cela détermine inévitablement que tout pouvoir doit être corrompu. Vous êtes une corruption qui touche tous les éléments du groupe. Cela commence par un désir étrange de vouloir ce que vous ne méritez pas. Il y a toujours quelqu'un qui pense être supérieur en race, en genre, en sexe, en éducation, matériellement ou même statistiquement. C'est pourquoi les corrompus refusent le miroir qui s'identifient. Avec les hybrides, c'est la même chose, même si la différence est dans la forme. Il n'y a pas de fonction structurelle, mais une fonction d'information physique et ou émotionnelle. Donc, après tout, rien n'est nouveau. Parmi les corrompus, il n'y a pas de vrais ennemis, mais de faux adversaires. Il n'y a aussi aucune raison de changer à moins que nous le voulions. Et puis ces questions ne se posent même pas. Les autres seront toujours de simples serviteurs, même parce que ce sont les fluctuations de l'espace et du temps qui déterminent le sort des êtres. Et cela annule la construction des désirs et des illusions. Pour le pouvoir, les victimes s'offrent un sacrifice et un jouissant encore. D'un autre côté, beaucoup de gens semblent également dire que pour le pouvoir, l'existence de l'opposition est très nécessaire, que de plus en plus de divisions apparaissent, car ainsi ils peuvent commander plus efficacement le parti sans. Mes amis, au revoir. Jusqu'à la prochaine fois. Good afternoon. Corrupt power. When it's discovered that someone tries to leave any kind of ropes that were created to shape the minds of their followers, there is soon a chain of repetition and direct attack on the agent in question. It's sad. It is very sad. Generally, the first step is the sub poem through insults and often supplications that refer to the object of construction of the referred group. Whatever the group, but if it turns out that control over the elements in question has been lost, physical and intellectual violence appears there. And violence comes in a great degree. And unless such elements escape or are holders of a great power, what happens is the physical elimination, which is preceded by torture and abuse of all kinds, to be used as an example
for the others. The degree is changing. Sometimes they are subtle, but usually what happens is done for all to see. That's something. I think everyone understands, at least on an intellectual level. It's feeding the essence of the victims by the group as a group. The fate of the victims is irrelevant as the final result has already been achieved. Even the fact that the victims manage to escape is irrelevant, as if they return, they will be arrested immediately. It's interesting to for the power to create these enemies that they call uh, demons, holding large groups of access holders they call people impersonated. They use species and subspecies with the absolutely certainty that even if many people disappear, many will be left with the rules to defend and defend. Not all the people can physiologically bear the truth, preferring to live in the blindness of their desires. And that's not in a different dimension, not in an invented astral. This power will be called specific vampirism, in which instant of the traditional blood suck its memories. So, in many cases, they even make people believe that they don't exist, becoming the hidden power that supersedes the visible power, which in most cases is negligible. Even because things don't exist to be accepted as they exist, as they are. This is a warning for everyone, even me. It's a very cruel irony, but those who don't like live like that often just subsist. This is fatal. Life isn't rushed, it's always something to choose from. I don't know if you should try what others are. Even if they don't take us seriously, the path that takes you to the path only you can choose. One day you will know that if you don't move forward, you stay put, becoming a victim of the thief of power. But if you go forward living under the power, you won't be able to stop either. But many are unable to choose, and this is, after all, very sad. A question arises in this continuum and is just knowing what we want. This inevitably determines what or that all power must be corrupt. You are corruption that touches all the elements of the group.
It starts out as a word, desire, to want what you don't deserve. There is always someone who thinks they are superior in race, in gender, in sex, in education, materially, or even statistically. That's why the corrupt refuse the mirrors that self identify. With hybrids, it's the same thing, all through the difference is in the form. There is no structural function, but a physical and or emotional information function. So, after all, nothing is new. Among the corrupt, there are no real enemies but false face opponents. There is no reason to change unless we want to. And then this question don't even arise. The others will always be mere servants, even because it's the fluctuation in space and time that determine the fate of beings. And this nullifies the considerations of desires and illusions. For power, the victims offer themselves in sacrifice and still enjoy it. On the other hand, many people also appear to say that for power, the existence of opposition is very necessary, that more and more divisions appear, as this way they can command their followers more effectively. And so I finish the translation and I say you once more good afternoon for everybody.